a fim de que encontre um pouco de misericórdia no coração dos irmãos. Hoje nós não vamos estudar o breve catecismo, eu não consegui preparar a última exposição. Meu desejo desde o ano passado era hoje, dia 31 de janeiro, encerrar a primeira rodada do breve catecismo, porque nós vamos recomeçá-lo. Os irmãos sabem das dificuldades que nós estamos tendo com a empresa e trabalhamos direto na quinta, na sexta, no sábado, inclusive à tarde. Quase que eu quebrei o Shabbat para trabalhar no domingo. Trabalhamos na segunda e ontem a gente começou umas 9 horas da manhã, porque eu dependia de outras pessoas, e tocamos até às 6:30 da manhã de hoje. Dormimos 3 horas e continuamos trabalhando e consegui entregar o pedido 10 para 1 da tarde, meu horário é até 1 hora. Mas nós chegamos num estágio que a gente não sabia mais o que doía durante a madrugada, mas vencemos, estamos inteiros. Mas aí com toda a correria, e depois hoje eu fui atrás de banco, eu não consegui preparar a mensagem, mas eu já tinha meditado numa mensagem que tinha me feito muito bem, do Charles Spurgeon, juntando com um pouco do que Deus tem feito. Eu estava falando com o Diego no início quando eu cheguei. A gente vê grandes homens de Deus durante muito tempo, durante muitas oportunidades, sendo moídos pelo próprio Deus. E como nós vimos na última ministração a respeito do Pai Nosso, que as pessoas talvez ficaram até meio assim, de não nos deixes cair em tentação, e essa tentação ser uma conotação mais de provação, e esse pedido é para Deus, é Deus que nos coloca nessas provações, nessas tentações, lembrando que Deus não tenta para o mal. Então não são tentações para o mal, nós somos tentados para o mal pela nossa própria concupiscência. E a própria Bíblia nos diz: prova-nos, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau. E o pedido então é para que nessas provações nós não venhamos a fraquejar e que essas provações não sejam mais pesadas do que nós possamos suportar. E como eu disse, os grandes homens de Deus muitas vezes são moídos pelo próprio Senhor. Eu estou me sentindo sendo moído, só falta agora ser um grande homem de Deus, então resta uma esperança. Mas eu prefiro ser um pequeno homem de um grande Deus. Mas nesses processos de moedura, é normal que nós comecemos às vezes a gemer, às vezes as nossas bocas abrem para murmurar, às vezes nosso coração começa a duvidar, às vezes a gente começa a questionar algumas coisas, mas Deus é maravilhoso e está além da nossa compreensão, está além da nossa capacidade e faz muito mais do que aquilo que nós possamos pedir ou imaginar. Mas eu gostaria de só comentar isso, porque os irmãos tenham misericórdia da falta de talvez algum preparo, alguma coisa mais rebuscada, do meu cansaço, que se eu fechar o olho para orar eu durmo, e que os irmãos possam compreender essa palavra e possam ser alimentados com ela. Não é a expositiva que eu gostaria de que fosse, mas Deus honra a sua palavra. Então, Mateus capítulo 14, verso 30. Na realidade, para dar um pouquinho de contexto, o verso 27. Diz assim a santa palavra do Senhor: mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Até aqui. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nosso Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda em nossa debilidade, nos ajuda em nossas falhas, nos ajuda em nossa falta de fé.
Nos ajuda na nossa demora de compreender as coisas. Nos ajuda na nossa ignorância. Que o Teu Santo Espírito possa iluminar a Tua Santa Palavra em nossos corações, para que nós possamos compreendê-la e que possamos vivê-la. Ajuda-nos, Senhor, porque nós, sem Ti, não somos nada. Sem Ti, nós somos simplesmente pó e pecado. Glorifica, Senhor, o nome do Teu Filho em nosso meio, em nossas vidas. Nos ajuda a crescer, nos ajuda a desenvolver a nossa salvação com temor e com tremor, ancorados na Tua Palavra, os olhos firmes no Autor e Consumador da nossa fé. Fé esta, baseada novamente na Tua Palavra revelada. Glorifica o Teu santo nome, é o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Senhores, o texto é bastante conhecido, talvez os irmãos já ouviram várias ministrações a respeito desse texto. Eu acredito que quando nós começarmos as expositivas em Mateus, nós não vamos chegar a esse texto ainda esse ano, mas nós vamos repetir esse texto lá. E é um momento para dar um pouco de contexto, logo após um grande milagre. E os discípulos, a Bíblia nos ensina, e a Bíblia é maravilhosa, porque ela não mascara absolutamente nada, nem na própria genealogia de Cristo Jesus, nem nos homens que Deus usa. Os seus defeitos são expostos. A Bíblia é clara em dizer que um homem como Davi, um homem conforme o coração de Deus, era um adúltero, assassino, mas um homem conforme o coração de Deus, ainda assim. De tal maneira que a Bíblia desnuda o ser humano. Nós podemos nos enxergar. E ela tem um ciclo constante, nos evangelhos principalmente, mas por toda a Bíblia, de nós vermos Deus agindo, e Deus agindo poderosamente, Deus agindo de uma maneira excelente, grandiosa, e logo depois as pessoas já duvidando, as pessoas já com dificuldades de crer, as pessoas já se questionando. E isso diz muito sobre nós. Da mesma forma como o livro de Juízes, nós vemos avivamentos e queda, avivamento e queda, avivamento e queda constante. Infelizmente, isso revela bastante sobre a nossa própria vida. E aqui Jesus, ele faz um milagre grandioso, que é da multiplicação dos pães. E logo depois disso, ele está despedindo as multidões, e ele diz para os discípulos: olha, vão para o outro lado do mar. E ele fica ali se despedindo das pessoas, e os discípulos vão embora. E Cristo sobe ao monte, e com isso eu não quero enfatizar nem alegrar os subidores de monte, mas Cristo vai orar, e ora sozinho, até altas horas. E o texto é muito interessante no verso 23, que dá ênfase. Em caindo a tarde, lá estava ele, só, orando. Mas também ele não poderia estar acompanhado, porque ele mesmo mandou os discípulos à frente. Mas dá uma ênfase, só Cristo está orando. E os discípulos vão embora, o mar está agitado, daqui a pouco Cristo Jesus resolve atravessar o mar e ir em direção ao barco, e vai andando sobre as águas. E os discípulos, homens que estavam andando já com Cristo um certo tempo, homens judeus, quando veem, se apavoram: um fantasma. Isso também mostra muito sobre a nossa vida, como nós somos meninos quando nós vemos alguma coisa diferente. Nós somos altamente infantis. Ao chegar o problema, nós começamos com questionamentos bobos. Ao ser surpreendido por alguma coisa da vida, nós já começamos a pensar em coisas antigas,
Temos uma tendência de regressão. Será que eu não vou atrás, talvez, de algum pastor com poder para resolver o meu problema? Será que eu não vou atrás? Será que aquilo não dava certo? Será que isso? Será que aquilo? E parece que aquilo que nós estamos aprendendo sobre confiar em Deus some da nossa frente por um tempo. Nós ficamos como crianças, como esses discípulos, assustados. É um fantasma. E tomados de medo gritaram, diz o texto. Mesmo na situação patética, 12 homens andando com Cristo certo tempo, vendo coisas maravilhosas, num barco, no meio de uma tempestade, olhando um homem se aproximar por sobre as águas, gritando, porque é um fantasma. E Cristo, misericordioso, diz: não temas, sou eu. Pedro, sempre afoito: se és tu, Senhor, manda ir ter contigo. E uma observação que nós devemos fazer a respeito de Pedro é que muitos lembram que Pedro afundou. Muitos lembram que Pedro, em determinado momento, olhou para as ondas, teve medo e afundou. Mas poucas pessoas lembram que Pedro andou também sobre as águas. Poucas pessoas lembram que Cristo deu uma ordem, ele foi e obedeceu por um tempo. E a gente não conhece nenhum outro homem, além de Pedro e o nosso Senhor Jesus Cristo, que tem andado sobre as águas. E não estou dando ideia, né? Daqui a pouco aparecem uns testemunhos doidos por aí, dizendo: sou subidor de monte, ando sobre as águas e tal. E Pedro vai na direção do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí o verso 30 nos diz algo que mostra muito da nossa vida. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. Homens tímidos que nós somos. Nós temos um relato também de quando Cristo está no barco, num outro momento, e as ondas quase derrubando, virando o barco. E os discípulos não tinham entendido ainda que era o Cristo de Deus que estava ali. E quando Cristo está com você, o seu barco não vai virar. E os discípulos, apavorados com o vento, vão lá e acordam o Senhor. E o Senhor repreende o vento, o mar se acalma, a tempestade se acalma. Os discípulos ficam: quem é este que até o tempo, o mar, a tempestade obedece? E eles levam aquela chamada de atenção: homens de pequena fé, por que duvidais em vosso coração? Aqui novamente, reparando na força do vento, ele estava andando sobre as águas. Isso já nos ensina uma coisa: não importa onde você esteja, você pode vir a ter medo e pode vir a afundar. Você pode estar dentro do barco, sendo levado pelas ondas e ter medo de afundar. Você pode estar com a cabeça quase como um avestruz, enfiado debaixo da terra, com medo da tempestade, em terra firme, e ainda assim afundar. Mas você pode estar numa situação igual de Pedro, andando sobre as águas, e de repente ter medo e afundar. E Pedro, andando, vê o vento, tem medo, começa a submergir e grita. Isso nos ensina bastante coisa. Salva-me, Senhor. Pedro recorre a Cristo. Então, senhores, dado o contexto desse texto, vamos analisar alguns pontos sobre ele, que eu acredito que vai nos ajudar bastante. E como nós estamos falando sobre oração, como falamos sobre a oração do Senhor na semana passada, e exatamente o ponto: não nos deixe cair em provas muito fortes, e um texto que fala também de oração, vamos aprender a respeito de oração, de fé e de vida. Vida sendo esmagada por Deus, vida sendo provada por Deus, vida sendo depurada por Deus, vida sendo modelada pelo oleiro para ser vaso de honra. Em primeiro lugar, nós devemos observar então como a falta de fé
pode nos trazer problemas. E vai nos trazer problemas. Nossa caminhada, nós dependemos muito da fé. Nós dependemos tremendamente da fé. Como eu falei, Pedro é lembrado porque afundou, mas nós não podemos esquecer que Pedro também andou. Naquele momento, Pedro estava numa posição ímpar entre a humanidade. Não só como discípulo de Cristo Jesus, não só experimentando do Cordeiro de Deus, vendo, ouvindo coisas maravilhosas, mas estava num momento onde nenhum outro homem conseguiu estar, andando sobre as águas, no meio de uma tempestade, na direção de Cristo Jesus. Devia ter sido glorioso. Isso nos ensina uma coisa: é comum nós observarmos, principalmente numa leitura mais afoita do Antigo Testamento e dos Evangelhos, quando nós vemos as pessoas duvidando, quando nós vemos o povo de Deus no deserto, milagre após milagre, logo depois já prevaricando, logo depois já sendo idólatra, nós nos colocamos numa posição, normalmente, pelo menos eu fiz muito disso, de olhar e dizer: meu Deus, que patético, não dá, não pode. E tinha no meu coração algo mais ou menos assim: Senhor, se eu tivesse visto o mar abrir, eu seria outro homem, eu teria outra fé. Se eu tivesse andado sobre as águas, meu Deus, no meio de uma tempestade, o mar à noite já é assustador, no meio de uma tempestade é mais assustador ainda. Com medinho de um homem como Cristo Jesus vindo, e eu imagino que Cristo Jesus brilhava pelo menos para esses homens verem ele se aproximando, e está andando sobre as águas. Como que ele vai afundar? Como que você vai fazer logo depois de receber a lei de Deus, logo depois de ver um monte tremendo, as nuvens, as vozes, as trombetas, os relâmpagos? E aí o povo resolve fazer bezerros de ouro. Não dá, Senhor, não dá para compreender. Se eu tivesse lá, se o Senhor me desse uma experiência assim, isso é um erro que demonstra infantilidade minha na época, e se você já pensou ou passou por isso, sua também. Porque não importa o tamanho da nossa experiência, não importa aquilo que nós vamos ver, nós podemos ainda assim fraquejar na nossa fé, e somos ainda assim pecadores. Lembram? O rico e o Lázaro. O rico pedindo por misericórdia, para que pelo menos os irmãos dele fossem alertados, para que mudassem de vida e não fossem ao inferno como ele estava. E Abraão, nas palavras de Cristo Jesus, diz: eles têm a lei e os profetas. Não, mas se alguém voltar dos mortos, escuta, eles têm a lei e os profetas. Se eles não acreditam na lei e os profetas, ainda que alguém ressuscite dos mortos, eles não crerão. Isso vale para a nossa vida. Bem-aventurados aqueles que creem sem ver. É o que Cristo diz a Tomé. Nós temos o Espírito Santo, isso deveria nos bastar. Nós não precisamos ver as coisas. Nós não andamos por vista, mas por fé. E entendemos que o ver as coisas não significa grande coisa, num quesito de força ou de firmeza. A firmeza está no objeto da nossa fé. Entendam, não é nem apenas a nossa fé. Há muita confusão a respeito dessas coisas. As pessoas dizem: você tem que ter uma fé robusta. Fé é dom de Deus, é dada por Deus. A fé fraqueja porque essa fé que é dada por Deus é aplicada na vida de pessoas que são frágeis como nós.
E por isso nós fraquejamos muitas vezes. E não devemos nos espantar com isso. Afinal, aquele homem disse para o nosso Senhor Jesus Cristo: se podes alguma coisa, e Cristo responde: se podes, tudo é possível aquele que crê. E o homem responde: Senhor, eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Em muitos momentos da nossa vida nós podemos ter falta de fé, mas ainda nós cremos. E eu não estou fazendo nenhuma contradição, são os termos. A nossa fé pode fraquejar por algum momento, mas nós temos que crer. Porque o objeto da nossa fé é o Senhor Jesus Cristo. E Ele é Deus, Ele não muda. O objeto da nossa fé são as palavras do Senhor. O objeto da nossa fé são as promessas do Senhor. E Ele não muda, Ele não mente. O objeto da nossa fé é a obra que foi consumada em nosso favor. Por isso nós podemos ter certeza da nossa salvação. Não que nós cremos com tanta força, não. Mas porque tem força aquele a qual nós cremos. Ele é forte, Ele nos sustenta. Nós vacilamos, nós fraquejamos. E veja bem, meus senhores, não precisa ser uma tempestade à noite. Não precisam ser ondas nos esbofeteando a face. Às vezes basta um orvalho repentino. Às vezes basta uma brisa num momento estranho e a nossa fé vacila. Essa é a grande realidade da nossa vida. Mas nós temos o nosso objeto da fé. Pedro andou sobre as águas. Nós temos que entender o seguinte, senhores: aquele que capacitou Pedro a dar o primeiro passo, ele é poderoso o suficiente para preservar toda a caminhada de Pedro. Aquele que nos capacitou a dar o primeiro passo é poderoso para nos sustentar sempre. Quando nós fomos chamados, e utilizando as figuras, as sombras bíblicas, quando nós fomos retirados do mundo, quando nós saímos do Egito, quando nós saímos do nosso estado de morto em delitos e pecado, quando nós fomos regenerados, recriados, quando nós tivemos e recebemos a vida, aquele que nos deu essa vida, Ele é poderoso para não simplesmente nos chamar, mas nos sustentar durante essa caminhada. Os que foram predestinados foram chamados, os que foram chamados foram justificados, mas os que foram predestinados, chamados e justificados foram glorificados. Nós temos que ter firmeza. Afinal, aquele que nos chamou disse: Pai, eu não peço que os tires do mundo, mas que tu os guardes no mundo. Ou seja, ele já tinha falado que no mundo nós teríamos aflições. Então, em meio às nossas aflições, o que nós temos que fazer? Parar de olhar para as ondas, parar de ouvir o vento e ouvir a voz do Senhor. Olhar para o autor e consumador da nossa fé. Lembrar que aquele que capacitou o primeiro passo de Pedro era aquele que ia sustentar Pedro até chegar ao Senhor. E aquele que nos capacitou a dar o nosso primeiro passo é aquele que vai nos sustentar até o dia de Cristo Jesus, como nós vimos em Judas, o dia que Ele vai apresentar a sua glória diante do Pai e vai nos apresentar em glória. Ele é fiel para nos preservar. Mas Ele não disse que nós íamos andar por um mar de rosas. Nós vamos continuar nesse oceano. Vamos tomar onda na cara. Vamos ouvir trovões, ventos, tempestades.
Vai ter momentos que, dada a escuridão da noite, das trevas em que o mundo está, nós não vamos ver muita coisa diante dos nossos olhos e podemos duvidar, mas não devemos. Devemos nos manter firmes. Paulo nos diz lá em Filipenses capítulo 1: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Há de completá-la. Caminhemos então. Jesus começou essa boa obra em nós e Ele é fiel para terminá-la. Ele não prometeu um mar de rosas. Cada um tem o seu problema. Cada um tem as suas tentações, e com as tentações é dado o livramento, o poder suficiente para resistir. A fé não é um salto no escuro, ainda que nós possamos estar andando no mar à noite no meio de uma tempestade. Mas se estamos no mar à noite, no meio de uma tempestade, temos que lembrar que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, de tal maneira que o nosso caminho é pavimentado pela palavra de Deus. E a palavra de Deus, o verbo de Deus, se fez carne e é poderoso para nos guardar, é poderoso para nos chamar e nos sustentar até chegarmos a Ele. Mesmo em meio às maiores dificuldades. Quais são as nossas dificuldades? Perdeu o emprego, fechou a empresa, foi roubado, tem alguém doente, está doente, perdeu alguém da família, perdeu algum amigo. Qual é a sua dificuldade? Nós não podemos ficar olhando para as dificuldades, mas olhar para o autor e consumador da fé. Em segundo lugar, nós vemos como Cristo é misericordioso para com a nossa fraqueza. Entendam, eu até brinquei no começo que Deus esmagou todos os grandes homens de Deus. E como eu tenho sentido um pouco de esmagamento, um pouco, e a gente já começa, até um beliscãozinho a gente já grita, né? A gente não sente inveja dos discípulos que olharam e aí gritaram de pavor. Nosso Senhor às vezes permite que a vida simplesmente nos dê um beliscão e nós gritamos: ó vida, ó céus, ó tristeza, não vale a pena viver, eu não aguento mais. Às vezes nós não estamos no oceano à noite no meio de uma tempestade. Às vezes pisamos numa poça d'água e olhamos e não suportamos mais, Deus. Até quando isso? Às vezes as pessoas nos ofendem e nós queremos gritar: Deus, não podemos mais. Esquecemos que em nosso lugar, em nosso favor, Cristo foi esbofeteado, humilhado, cuspido. E se fizeram isso com o Mestre, o que vão fazer com seus discípulos? Mas nós não queremos. Foi-nos vendido que o cristianismo é a área VIP do mundo, mas não é. Muito pelo contrário. Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, enquanto no mundo não ficou na área VIP, Ele nos chamou para perdermos a nossa vida, para recebermos a sua vida. E Ele é a vida. Mas veja como Cristo é misericordioso para com a nossa fraqueza. Jesus, Ele não permite que Pedro colhesse o fruto da sua fraqueza. Pedro começa com ousadia: se és tu, Senhor, manda-me ir até o Senhor. Venha. Ele bonitão sobre as águas. E nós, em muitos momentos da nossa vida, estamos todos gatões. Está tudo dando certo. Você começa a sentir a mão de Deus te dando uma coisa, outra coisa. Você começa a caminhar sobre as águas também. Estufa o peito. Ah, que legal, estou com o Senhor, fechamos, está 100%. E daqui a pouco você sente uma brisa. Aí você quer morrer. Lembram de Jonas? Jonas está sentado sobre o sol escaldante. Depois de Deus ter perdoado Nínive,
E Deus, para dar uma lição, faz com que uma planta cresça e proteja-o do sol. E logo depois faz essa planta secar. E o que acontece com Jonas? Ah, que desgraça! Não vale mais a pena viver. E Deus dá uma lição nele. Você está chorando por causa de uma planta? E você não consegue ter misericórdia da cidade de Nínive e os seus pecadores que foram redimidos pela minha graça? Nós não podemos chorar por aquelas pequenas coisas que nós podemos perder como uma planta que nos cobre. Mas temos que lembrar que aquela graça que salvou os ninivitas é a mesma graça que nos salvou. A mesma misericórdia que nos salvou. Porque merecíamos a mesma coisa que eles mereciam. Mas Deus não permitiu que Pedro colhesse o fruto da sua fraqueza, assim como na nossa vida, quando nós fraquejamos na nossa fé, quando nós duvidamos, quando nós questionamos, Deus não permite que nós colhemos este fruto. Por quê? Por graça e misericórdia. Essa semana ainda eu estava ouvindo, eu não sei dizer se é um fanfarrão ou simplesmente uma pessoa muito... eu não sei, é o tipo de evangelho que se prega. Eu vi mensagens e tal de pastor, e pastor falando blá 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 blá, porque aquilo que o homem semear, ele vai colher, e então você tem que semear coisa boa para colher coisa boa, e começa a semear coisa boa e tal, e foi falando, e foi falando, e foi falando, e nada de Jesus semeia porque Deus vai te dar coisa boa, e nada de graça, e nada de misericórdia, e você tem que semear e eles gostam de falar a lei da semeadura, e falando, aquele evangelho falso, que é só moralista, né? E enquanto ele falava, eu estava ouvindo, infelizmente eu tive que ouvir, eu só lembrei, nós semeamos o nosso corpo em corruptividade, em corrupção, e recebemos incorruptividade. E ele falando, e eu lembrei, meu Deus, sim, é verdade, aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Mas veja bem, a graça e a misericórdia de Deus não permite que a nossa colheita seja plena. Aqueles que não estão debaixo da graça vão colher cada semente de malignidade plantada, cada pecado, inclusive o de Adão. Mas o pecado de Adão sobre a nossa vida e os nossos pecados, as más sementes que nós plantamos, foram colhidas por Cristo na cruz do Calvário. E a maldição que esteve sobre ele não estará sobre nós. O que eu estou dizendo, senhores? Que nós então temos liberdade para enfiar o pé na jaca. Que nós temos liberdade para semear qualquer coisa, porque Cristo já... Não! Porque o Filho de Deus, ele busca viver em santidade, fomos chamados para a santidade. Fomos chamados a desenvolver a nossa salvação com temor e temor. Mas devemos saber que nós não vamos colher aquilo que nós plantamos nesse sentido. Planta semente boa, você colhe coisa boa. Planta semente mal, Deus castiga. Pera lá, senhores. E o cara acabou a mensagem dele, e o único momento que Deus apareceu foi: Deus vai te abençoar, e no final, Deus te abençoe. Essa era uma mensagem. Sem cruz, sem Cristo. Veja bem, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso ele vai colher. Está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 7. Mas veja bem, temos um exemplo aqui nas Escrituras. Pedro, sendo esbofeteado pelas ondas, fraqueja. Sua fé fraqueja, ele duvida, ele fica com medo, e o que acontece? Ele começa a afundar. Se nós aplicarmos a lei da semeadura, como ele semeou falta de fé, como ele duvidou, ele tinha que afundar e pronto. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo não permite que ele colha isso. Ele é misericordioso com Pedro, assim como ele é misericordioso com você e comigo, cada vez que nós fraquejamos a nossa fé.
cada vez Ele estende a mão, cada vez Ele nos ampara. Devemos fazer o bem, meus senhores. Todavia, o Evangelho é aquilo que Deus fez por nós e não aquilo que nós vamos fazer por Ele. Ou seja, as nossas obras passadas, aquilo que nós semeamos de mal, Cristo colheu na cruz do Calvário. E o que nós vamos colher agora, sendo justificados, sendo vistos pelo Pai como justos, é a obediência de Cristo Jesus. É a semente que Ele plantou, é a justiça que Ele semeou enquanto esteve aqui neste mundo, que foi nos imputada. E isso deve ser lembrado nos momentos em que nós começamos a fraquejar, nos momentos que nós começamos a duvidar: será, Senhor, que de fato eu sou teu filho? Será, Senhor, que de fato eu sou um escolhido? Será, Senhor, que de fato eu sou salvo? Será, Senhor, que de fato tu olhas por mim? Senhor, será que de fato tu existe? Porque eu não estou te ouvindo. As coisas estão indo de mal a pior. Será que isso tudo não é uma fábula? Não é um conto de fadas? Será que os materialistas estão certos? Existe só matéria? Quando morremos, morremos e pronto. Quando nós estamos sendo esmagados, nós devemos lembrar que nós vamos colher algo, a justiça de Cristo Jesus. E devemos rapidamente, crendo nele, repreender a nossa própria falta de fé e dizer: Senhor, perdoa a minha falta de fé. Eu creio. Senhor, aumenta a minha fé. Eu creio. Veja, o pai daquele jovem, ele não foi repreendido por Cristo por dizer que ele estava duvidando. Ele foi repreendido por Cristo por dizer: será que tu podes? Se tu puderes fazer isso. Nós sabemos que ele pode. Ah, mas eu não estou vendo na minha vida. Eu não estou vendo Deus agir na minha vida. Eu estou numa situação que eu estou na frigideira, estou sendo frito pelo mundo, frito pela vida, frito pelas minhas concupiscências, frito pelas situações. E em desespero eu me joguei da frigideira e caí no próprio fogo. E agora? Continua confiando. Porque no momento certo, não no momento que nós queremos, mas no momento certo, no momento que Deus for mais glorificado, a mão de Deus vai estar te puxando. Jesus, ele nos conhece, senhores, melhor do que nós. Jesus conhece os nossos pensamentos antes deles serem formados, assim como ele nos conhece antes de nós mesmos sermos formados. É o que ensina o Salmo 139, é o que ensina a nossa eleição. Fomos amados desde antes de haver tempo, escolhidos desde antes de haver qualquer obra, qualquer mundo. Ele nos conhece, conhece todas as nossas debilidades, e ele é paciente, ele é amoroso. Ele esteve aqui em carne. Ele sabe o que é ser tentado. Ou você acha que em determinado momento, quando começa os pecados caírem sobre seus santos lombos, com lágrimas aos olhos, desesperado até a morte, suando gotas de sangue, que ele diz: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Você acha que ele não conhece o que é ser esmagado? Você acha que ele não conhece o que é ser tentado? Se és mesmo filho de Deus, desce dessa cruz e nós vamos crer. Você acha que está sendo tentado pela vida, pelas tuas concupiscências demais? Você acha como aqueles fanfarrões que gostam de dar testemunho, que andavam com Satanás, sabe? Aquele satanistazinho de meia pataca. E a impressão que dá é que Satanás é onipresente, né? Porque tem vários desses que andavam com Satanás. Onipresente só tem Deus. Você não foi tentado como Cristo foi tentado. Você não teve o próprio tentador na tua frente dizendo: se és filho de Deus, transforma
essas pedras em pães. E o próprio pão da vida, 40 dias com a nossa natureza plenamente faminta, porque ele era homem como nós. Ele consegue repreender ao tentador. Como? Com a palavra de Deus. Quando nós estamos em dúvida do que nos alimenta, não é rodopios em culto, não é quedinhas no espírito em culto, não é xalalá em culto, não é adoração extravagante, não é ser subidor de monte, não é aquela merreca que você dá de esmola para a igreja e você diz, eu ajudo a obra. Você está se ajudando, você está ajudando os teus irmãos, Deus não precisa do teu dinheiro. Não é nada disso. O que vai te fortalecer nesses momentos é a palavra de Deus, a confiança na palavra de Deus. E isso você só vai ter se você conhecer a palavra de Deus. Então se afaste das festas e mergulhe na Bíblia. Se afaste dos cultos festivos e mergulhe aonde é apresentada a palavra de Deus. Não onde é ensinadinho lei de semeadura, mas onde a palavra de Deus é aplicada. No mundo nós teremos aflições, mas devemos ter bom ânimo. E devemos saber que Jesus nos conhece. E devemos saber que quando duvidamos, não significa que nós não temos fé, mas que a nossa fé, num momento, ela está fragilizada, está pequena. Menor do que um grão de mostarda. Mas continuamos crendo. E podemos dizer, como aquele pai, Senhor, aumenta-nos a fé. Está difícil, Senhor. Terceira coisa que nós aprendemos, nos momentos de aflição, geralmente é onde nós mais oramos. Isso nos ensina muita coisa. Lembram de Provérbios 22? Quando o pregador pede que ele não seja muito próspero nem que passe fome. No passar fome, o que ele pede? Ele pede o pão de cada dia, basicamente. Mas o passar fome para que ele não roube, não envergonhe o nome do Senhor. Mas na prosperidade, para que não esqueça, para que não venha dizer quem é o Senhor, cheio de si. E quando nós estamos bem na nossa vida, nós começamos com louvores. Quando está dando certo as coisas, nós começamos, o Deus tem me abençoado, obrigado Senhor, glórias ao teu nome Senhor, como tu és maravilhoso Senhor. Isso rapidamente vai se dissipando. Aí depois a gente fica igual aquele pessoalzinho chato, que fala de Jesus, mas não consegue resplandecer nada da luz de Cristo. Porque nós vamos esquecendo. Está tudo bem, nós vamos deixando a Bíblia de lado. Está tudo bem, nós vamos deixando de orar. Está tudo bem, nós vamos deixando de ir ao culto. Está tudo bem, nós vamos deixando de demonstrar o nosso amor, o amor que Deus nos deu e que é mandamento que nós tenhamos e mostremos para o próximo. Mas Deus nos ama. E o que Ele faz? Nos prova. Tem de motivo de grande alegria o cairdes em tentações. Tiago, capítulo 1, verso 2. Mas como assim cair em tentação? A gente já explicou sobre isso. Deus permite que a onda faça barulho, nos molhe, que o vento nos assuste um pouquinho. Porque assim nós dobramos o nosso joelhinho. Que triste a nossa condição. Como nós devemos ser humildes diante de Deus, tendo plena convicção que se Deus não estiver constantemente trabalhando para que nós sejamos atribulados, nós não estaremos em comunhão com Ele. Nós abrimos mão. Pedimos
dinheiro, prosperidade, esquecemos de Deus na praia, no nosso carro novo, na frente da nossa televisão, na frente de um videogame, na frente de livro, na frente ou em cima da cama dormindo. Esquecemos de Deus. E Deus também, na sua misericórdia, nos aflige um pouco, para que nós continuemos a depender dele. Pedro, senhores, ele demora a orar, mas ele não ora tarde demais. Os discípulos estavam no barco. Jesus está orando sozinho. O próprio Cristo mandou os discípulos saírem no barco, mas o texto nos diz que os discípulos estavam no barco. Não diz que eles estavam no barco orando, mas chama a atenção, Cristo estava orando sozinho. Lembram do vigiai e orai? Lembram quando Cristo está no Getsemane, angustiado por causa da crucificação, e diz para os discípulos: vigia e ora. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Não só Pedro, mas os outros estavam com sono. Eles não passaram aquele tempo orando. E pouco tempo depois daquilo, Cristo Jesus estava carregando a cruz com firmeza, e Pedro negando a Cristo 3 vezes. Esse é o fato. Nesse momento os discípulos não estão orando. Nesse momento Pedro interroga a Cristo, diz: se és tu, então me manda aí. E ele vai. E quando ele começa a afundar, aí ele lembra de orar: Senhor, me salva. Salva-me, Senhor. Ele demora a orar, mas ele não demora demais. Ele não ora tarde demais, porque não há tarde demais para a gente que somos filhos. Deus nos chama. Não podemos deixar as aflições também nos roubarem a oração. Sabe, às vezes quando você está tão angustiado. Essa semana passada eu passei por alguns dias de tanta angústia, de tanta perplexidade com as coisas que estavam acontecendo, que eu já não estava mais nem conseguindo orar. E veja, não é porque as complexidades da minha vida estavam muito pesadas, mas porque eu demorei a começar a orar. E demorando ao início dessa oração, eu não tinha nem como gemer os gemidos do Espírito Santo. E aí me desesperei. Mas Deus tem um jeitinho de te puxar a orelha. Você pode começar a orar tarde demais, mas nunca demorar para orar, mas nunca tarde demais. Mesmo porque Cristo sempre vai nos ouvir. Sempre vai nos ouvir. Mas não podemos deixar as aflições nos roubarem a oração. Temos que lembrar de Cristo Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. E geralmente nós esquecemos disso. Geralmente nós começamos a fazer as coisas por nós mesmos. Fazemos as coisas sem consultar ao Senhor, sem pedir direção, sem pedir ajuda, sem pedir auxílio, e vamos metendo a cara nas coisas. Começam a surgir os problemas, o que nós fazemos? Vamos tentar resolver. Na nossa força, na nossa sabedoria, no braço do homem. Começamos a fraquejar, vamos confiar no homem de novo, vamos ver se alguém pode nos ajudar. Demora para nós confiarmos no braço do Senhor. Senhores, quando se esgotam os nossos recursos, nós devemos lembrar que há Cristo, que tudo pode. Lembra, você nunca vai ter um problema tão grande que Cristo não possa te auxiliar. Nunca. Nunca. Não existe esse problema. Não existe esse problema. Nosso maior problema era a nossa dívida com Deus Pai, e Cristo pagou por nós. Era impossível para os homens, lembram? Quem pode ser salvo, Senhor? Isso para o homem é impossível. Mas para Deus
nada é impossível. De tal maneira que não há nenhum problema que você possa ter, vir a ter, ou possa imaginar que Deus não possa te ajudar. Nós demoramos a ir a Ele. Nós demoramos a ir a Ele. Não devemos fazer isso. Devemos estar sempre com Ele. Mas a nossa natureza faz com que nós demoremos a ir a Ele. Mas Ele não demora. Pedro está afundando. E Pedro grita: salva-me, Senhor. Jesus não pega, cruza o braço, coça a barba, dá uma olhadinha. Veja bem, Pedro, tua fé fraquejou. Não. Cristo não deixa algo que você não pode suportar te atingir. Junto com a bordoada vem o livramento, vem a força. Quando nós estamos fracos, nós somos fortes. Por quê? Porque a nossa força vem do Senhor. E se nós demoramos a ir a Ele, Ele não demora a vir até nós. Pedro começa a afundar, a mão de Cristo está ali. Ah, Alberto, mas você não sabe, está demorando na minha vida. Eu estou afundando lentamente ou rapidamente, mas há tanto tempo que eu já até esqueci. E parece que eu não estou vendo a mão de Deus me segurando. Pense simplesmente numa questão de lógica. Se você está muito tempo afundando, você já teria afundado totalmente. Você não afundou totalmente porque há alguma coisa te segurando. E se você não foi completamente removido desse problema ainda, é porque há ainda alguma coisa para ser ensinada. Há ainda algum propósito. É no tempo certo, é no tempo do Senhor. Mas devemos lembrar, como Spurgeon diz, a sua mão rápida compensa os nossos atrasos. Ainda que nós demoremos a clamar pelo Senhor, a mão do Senhor é rápida. O nosso Deus não dorme. O nosso Deus não se atrasa. O nosso Deus faz as coisas na plenitude do tempo. No tempo dele, é verdade. E até lá Ele nos dá fé para nós suportarmos. Em último lugar, nós devemos prestar atenção na oração de Pedro. E oração é um tema complicado. A gente tem falado sobre oração na oração do Pai Nosso. E o Pai Nosso é um modelo de oração a qual o Senhor nos dá. Spurgeon, por exemplo, era um adepto da oração curta e constante. Constante. Porque é o que a Bíblia nos instrui. Orai sem cessar. Isso não significa que você vai acordar de manhã, começar a orar e orar até pegar no sono à noite. Mas significa que em todo tempo você vai estar orando. Como é que você vai fazer as coisas e conversar com as pessoas? Orando. Fazendo longas orações. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Não vai dar. Mas o tempo todo você vai estar podendo orar. Spurgeon chamava de flechas curtas. Pequenas flechas para o alto, o tempo inteiro. Eu gosto muito de usar o exemplo daquela menina puritana. Nos próprios afazeres. Está lavando a loucinha, Senhor, me lava com o sangue do teu filho e me purifica. Me torna limpo de novo. Me torna cada vez mais limpo e puro. Está lavando uma panela que está meio encardida, Senhor, faz-me um vaso para honra. Está dirigindo, ao invés de estar xingando os outros que estão te fechando, Senhor, guia minha vida com sabedoria, guia os meus passos. Tu está no comando da minha vida, assim como eu estou no comando desse carro. Nós podemos constantemente utilizar as próprias coisas que nós estamos fazendo como motivo de oração. Agora veja, a oração do Pai Nosso
está sendo ensinado todo um princípio de uma oração, um modelo de uma oração correta. E essa oração é aquela oração pensada. A oração do Pai Nosso é aquela oração intencional. Aquela oração que eu vou orar. Você toma essa disposição. E quando você toma essa disposição, Cristo Jesus está dizendo que você não deve chegar e apresentar para Ele um checklist com 1000 itens, como uma cartinha para o Papai Noel, junto com aquele detalhezinho: ó, eu me comportei bem, ó, eu fiz isso, fiz aquilo, fiz aquele outro, te botei na parede, Deus, agora você tem que agir. O que Ele está dizendo é que você deve encher a sua oração com ação de graça, ações de graça, louvores, pedidos pelos irmãos, pedidos pela comunidade, pedidos de perdão, e sim, os seus pedidos também. Não andei ansiosos por coisa alguma, mas trazei tudo aquilo que você precisa, todas as suas necessidades, com oração e súplica e ações de graça. Esse é o modelo do Pai Nosso. Esse é o modelo vamos orar. Mas aqui nós estamos falando de um outro momento de vida. Nós estamos falando daquele momento quando as ondas no meio da escuridão nos assustam, quando o vento nos assusta, quando algo na nossa vida começa a nos puxar para baixo, quando nós não conseguimos ver um palmo à nossa frente, quando nós começamos a duvidar, quando nós começamos a fraquejar, quando nós estamos com um problema diante de uma necessidade nossa ou de alguém, seja um assalto, uma morte, uma doença, um acidente, alguma coisa. Aí muda um pouco o conceito. E aí nós aprendemos algo a respeito de oração. Qual é a oração de Pedro aqui? Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor. Já pensou se Pedro começa: ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ó Filho de Deus, luz do mundo encarnado. Não deu tempo nem de pedir o negócio. Não deu tempo nem de trazer à tona gemidos inexprimíveis. Mas veja, salva-me, Senhor. Essa foi a sua oração. Spurgeon diz que orações curtas são longas o suficiente. Olha que maravilhoso. Orações curtas são longas o suficiente, porque ele diz que não é extensão, mas é intensidade. Deus não precisa de floreios, meus senhores. Orações de ação de graça, como é ensinado no Pai Nosso. Pai Nosso, um reconhecimento que estás nos céus, que é excelente, que é separado, a consciência disso. Seja santificado o teu nome, porque o teu nome é 3 vezes santo. Seja feita a tua vontade, Senhor, se dobrando à vontade dele antes de pedir qualquer coisa, e que venha o teu reino sobre nós. Não precisa de floreios nem quando você para e diz: agora eu vou orar. E muito menos de floreios quando você está sendo esbofeteado pela vida. Oh Senhor, muda, sabe, fazem impostação de voz. Tem pessoas que falam normal, vamos orar. Oh Pai, o que foi? O que deu? Sério, gente. Eu estava conversando certa feita com alguns pastores, e a gente estava falando assim, primeira coisa, que a gente acaba dando crédito para uma pessoa, é quando a pessoa está falando e vamos orar, então vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, nós te pedimos. Opa, ele usa o mesmo tom de voz, ele é sincero para orar. Sabe, tem que limpar a garganta, porque... E quando nós estamos sendo espancados pela vida, e às vezes nós não estamos sendo espancados pela vida, né? Às vezes é um petelecozinho,
que a gente já se assusta, que a gente já se apavora, que a gente já acha que o mundo vai acabar. Naquele momento é a intensidade, não é a extensão da oração. Intensidade, a sinceridade. Orações curtas são longas o suficiente. Spurgeon ainda diz o seguinte: se as nossas orações tivessem menos das plumas da cauda do orgulho e mais asas, e aí eu acrescento asas de humildade, elas seriam ainda melhores. Sem orgulho. Quando você faz delongas, quando você faz... Veja, Cristo Jesus nos diz o seguinte, ainda na oração do Pai Nosso: não vos preocupeis com o que é vez de comer, o que é vez de beber, o que é vez de vestir. Os gentios é que se preocupam com essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que tens necessidade dessas coisas antes de vocês pedirem. Deus não é o Papai Noel, Deus não é um bom velhinho, Ele não precisa ser lembrado, Ele não é esquecido. Ele executa o querer, o realizar. Ou seja, a própria disposição de você orar já é a atuação do Espírito Santo de Deus. E pelo que vimos hoje nessa exposição, às vezes até mesmo a provação vem de Deus para que você exercite a oração e a comunhão com o Pai. Sendo assim, meus senhores, Deus não precisa ser lembrado. Eu tenho livros, manuais, aqueles caras, aqueles chinesinhos lá, Paul e Yanshou, Dave Yanshou, você tem que orar específico pelo que você quer. Se você não orar especificamente, Deus não te atende. Como é que funciona isso? Por exemplo, eu estou com, um irmão no hospital, Senhor, que ele possa ser atendido por um médico com 1,80 m de altura, que tenha estudado em tal, porque tem que ser específico. Baboseirada. O que Pedro faz? Salva-me, Senhor. Ele sabe a necessidade. Senhor, me socorre. Senhor, me ajuda. Intensidade, sinceridade, humildade. Eu listei algumas coisas aqui. Primeira coisa, de uma oração sincera, então, de uma oração verdadeira, de uma oração do estilo da necessidade que nós temos diariamente na nossa peregrinação por esse vale de sombra e de morte. A primeira seria humildade. Nossa oração tem que ser humilde. Na nossa oração não existe méritos. Quer estragar com uma oração? Senhor, eu tenho sido fiel a Ti. Para com isso. É uma mesa de negociações agora. Senhor, eu tenho evitado tal e tal pecado. Você evitou de pecar? Não, porque quando você evita de pecar, para tudo no céu. E quando você lembra a Deus que você evitou de pecar, ou seja, que você obedeceu, ou seja, que você é só simplesmente um servo inútil, que só fez o que foi mandado, e sem excelência, porque quando você diz que tem evitado de pecar, o orgulho está salivando na sua boca. Tem festa no céu nesse momento. Deus olha, meu filho. Humildade significa que nós não temos méritos. Nenhum. É Senhor, por misericórdia. Salva-me, Senhor. Eu não mereço. Senhor, muito pelo contrário, eu merecia muito mais do que está acontecendo agora comigo. Eu merecia todo o peso da tua ira, mas tu és misericordioso. Me ajuda, eu não sei mais o que falar. Eu estou desesperado. Junto com humildade, além de não ter méritos, é simples. Simples. Deus não precisa de rodeio. Você não está cortejando uma namorada ou um namorado. Você não está rasgando seda com alguém.
bajulando. Você está falando com o teu Pai, que te conhece. Você está falando através do mérito de Cristo Jesus, através da mediação de Cristo Jesus, daquele que foi tentado em todas as coisas, que sabe muito bem como levar essa oração, daquele que é o nosso sumo sacerdote, que ofereceu o sacrifício vicário por nós, que foi o sacrifício, que santificou o sacrifício e que, como sacerdote, vive à destra do Pai, intercedendo por nós. Você acha que precisa falar muito, florear? Você acha que precisa, paizinho assim, assado, que... Senhor, salva-me! Além de humildade, a sua oração tem que ter dependência. Dependência completa, é o Senhor Deus. Você está orando ao Criador de todas as coisas. Dependência. Senhor, estou em tuas mãos. Socorre-me, salva-me, faz alguma coisa, qualquer coisa, porque qualquer coisa que tu fizeres é bom, é perfeito e é agradável. Além de humildade e dependência, confiança. Tiago nos diz que aquele que pede sem confiança e acha que vai alcançar alguma coisa, está se enganando. Deixa eu rapidamente pegar os termos exatos que Tiago fala isso. Peça, porém, com fé. 1,6 de Tiago. Está falando de sabedoria, mas nós podemos utilizar. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Aqui nos interessa. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará de Deus alguma coisa. Por quê? Porque é um homem de ânimo dobre. Ele é inconsistente em todos os seus caminhos. Nós temos que ter confiança. Como é que nós vamos ter confiança? Como é que, por exemplo, numa oração, Senhor, eu creio, aumenta a minha fé. Como é que essa oração vai ser impregnada de confiança? Porque você crê, ainda que você esteja sem fé. Senhor, a tua palavra é fiel, a tua palavra diz que o justo jamais mendigará o pão. Pelo que eu estou vendo, eu vou ter que mendigar o pão. Eu não estou com fé suficiente para acreditar que isso aqui vai acontecer certo, mas eu creio na tua palavra, me ajuda com a falta de fé que eu estou sentindo agora. Confiança. Confiança que Ele é fiel, confiança que Ele age certo. Às vezes as pessoas pedem, Senhor, cura o meu filho, Senhor, cura o meu filho, Senhor, cura o meu filho, salva-me Deus, cura o meu filho, e é sincero, e lágrimas nos olhos. E aí o filho morre. Aí o que acontece? Estou indignado com Deus, porque Deus não me atendeu. Como assim Deus não te atendeu? A vontade dele não é boa, perfeita e agradável? Ele não é o Senhor de todas as coisas? Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Eu orei, clamei, expus a minha vontade, mas quando você vai expor a sua vontade, confiando nele, confia que os caminhos dele são mais altos que os nossos caminhos, e os pensamentos dele são mais altos que os nossos pensamentos. E lembra que ele é Deus e nós somos servos. Tem pessoas que querem perder a fé em Deus por tão pouco, por dinheiro às vezes. E aí Deus não dá o dinheiro, porque com o dinheiro a pessoa poderia se perder. E quer ficar brabo. Às vezes nós estamos orando por uma pessoa enferma e queremos ela ali, queremos ela curada, mas não é a vontade de Deus.
mas não queremos perder essa pessoa. Às vezes parece que nós, mesmo que ela esteja ali sofrendo, mas eu tenho ela, o Pai, que é essa pessoa. Essa pessoa vai estar melhor do que qualquer outra coisa. A tua oração foi muito mais atendida, porque Deus nos dá infinitamente mais do que aquilo que nós pensamos. Confiança porque Ele age certo. Confiança porque Ele nos ouve. Confiança porque nós cremos na Sua palavra. Lembra o que eu falei? Aquela fezinha, fé. Eu sou um homem de muita fé, eu oro com fé. Fé no quê? Fé demais não cheira bem, é um ditado maravilhoso. Se a sua fé não é na palavra de Deus corretamente aplicada, você não tem nada, você tem uma crendice boba, michuruca, pecaminosa, diabólica, eu diria. Agora, se você tem a palavra de Deus guardada no seu coração, confiança nela, aí sim, você está orando com confiança. Aí sim, você pode orar e pedir a palavra de Deus. Não é exigir. Esses dias eu estava lendo um outro fanfarrão aí, pastor, que fé é trazer as coisas do mundo espiritual para o mundo material. Para com isso. Fé é dom de Deus. A própria fé veio por lá, de dom. E, por fim, última coisa de uma oração. Quando nós estamos sendo esmagados, essa oração que pode ser curta, mas é longa o suficiente, esse salva-me, Senhor, quando nós somos constantemente lembrados que no mundo teremos aflições, e as aflições vêm e bate, não dá sossego. Parece aquelas lutas de MMA, assim, que tu está no chão e o cara está marretando em cima de você. Você não tem o que fazer, e o juiz não para o negócio. Humildade, dependência, confiança e ações de graça. Ações de graça, ações de graça. O Pai Nosso tem 50% da sua construção de ação de graça a Deus. E no Salva-me, Senhor. Salva-me, Senhor, pode estar cheio de ação de graça. Senhor, obrigado porque eu confio em Ti. Senhor, obrigado porque não está tão pesado. Senhor, obrigado porque eu sei que Tu me ouviu. O salva-me, Senhor, pode ser cheio de tanta humildade, de tanta dependência, de tanto, Senhor, eu não merecia, eu não sou digno nem de erguer a minha voz a Ti, Deus. E Tu jamais ouviria o pedido de um ser tão pecaminoso como eu. Mas por intermédio de Cristo Jesus, a minha oração é ecoada à destra do Teu trono. Quando você ora com esse espírito de humildade, você está transbordando ações de graça. Quando você está orando com reverência, há uma diferença muito grande entre um imperativo, Deus me salva, e um pedido de socorro, salva-me, Deus. Você não exige nada de Deus, você tem reverência, você está pedindo. Não aceito isso, Senhor. Para com isso. Para de comer sucrilhos e jogar videogame e cresce. E se você já está com barba branca falando uma bobagem dessa, vai ler a Bíblia. Reverência, submissão. Sabe como é que você faz ação de graça? Você está afundando. Você pede com todas as suas forças que você tem e que não tem. Salva-me, Senhor. E aí você afunda. E ainda que você afunde, você está em completa submissão. Tudo bem, Senhor, se é isso. E aí vai um pouquinho para cima de novo dessa água. E você salva-me, Senhor. Com confiança, com humildade e com dependência. E você afunda novamente. E você afunda novamente e novamente com submissão. Senhor, se é para mim afundar, louvado seja o Teu santo nome.
Porque nu eu vim ao mundo e nu eu voltarei do mundo. Tu dá e tu tira, Senhor. Viver é para ti, morrer é lucro. Lembra das Escrituras. E aí, eis que de repente Ele te tira da água. Não significa que Ele vai te deixar 2, 3 vezes e vai te tirar. Quantos homens e quantas mulheres, muito melhores que nós, oraram pela vida e morreram mesmo assim? Quantos homens e mulheres que nós não éramos dignos nem de falar com eles, e homens pecaminosos como nós. Veja, senhores, pecaminosos como nós, mas não tanto que nós não éramos dignos nem de dirigir a palavra a essas pessoas. E elas oraram com toda a humildade e confiança, com ações de graça, e tiveram suas vidas ceifadas. Aí sabe o que você lembra? O Senhor se agrada da morte dos seus santos. Palavra de Deus. Isso é orar com ação de graça, com dependência. Senhor, me socorre. Mas se tu não socorrer-me do jeito que eu estou pedindo, clamando com lágrimas, tu continuas sendo Deus santo, maravilhoso e digno. E eu sei que a hora que eu fechar os meus olhos neste mundo, eu abrirei os meus olhos e te verei como tu és. Salva-nos, Senhor. Cristo, quando esteve em nosso meio, Ele disse: até quando eu terei que aturar essa geração incrédula? Nós somos tão incrédulos, senhores. Tão incrédulos. Nós achamos que a nossa tempestade é a maior tempestade que já esteve sobre essa terra. Nós achamos que o nosso problema é o maior problema que alguém já teve. Nós achamos que a nossa dificuldade é intransponível. E nós achamos que Deus tem que sempre agir conforme nós falamos, conforme nós pedimos, ou alguns casos aí de alguns doentes exigimos. Como nós somos frágeis. Como nós não entendemos quem é Deus e quem é servo na história. Como nós não temos fé, não temos confiança, não temos amor, não temos ação de graça, não temos humildade. Que Deus possa nos ajudar, que nós possamos lembrar da sua palavra nos momentos difíceis. Que tenhamos certeza que nós vamos ter momentos difíceis. E nesses momentos difíceis, nós confiamos em Deus, oramos a Deus e glorificamos a Deus. A primeira pergunta do breve catecismo, que é o cerne da tradição reformada, nos ensina que o fim principal do homem, a finalidade principal do homem é glorificar a Deus. E é glorificar a Deus em toda e qualquer situação, meus senhores. E depois gozá-lo. Nós vamos gozar, nos alegrarmos, aproveitarmos de Deus aqui. Mas continua gozarmos plena e eternamente. E isso só quando nós formos revestidos de incorruptibilidade. Que tenhamos essas coisas em mente. Vamos ficar em pé. Eu peço que os irmãos curvem sua cabeça e vamos orar. Senhor Deus, nosso Pai, como Pedro pediu por salvação, nós pedimos por misericórdia, Senhor. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não merecemos absolutamente nada. Nosso único mérito é cavar um fosso que nos levaria a um caminho largo para o inferno. A Tua graça não nos dá o que nós merecemos, mas aquilo que não merecemos. Como nós somos fracos, Senhor. Como as intempéries e as vicissitudes de nossa vida nos machucam e nos tiram do foco de vivermos para a Tua glória.
Socorre-nos, Senhor, ajuda-nos. Nós possamos sempre, sempre lembrar que devemos crer com toda a nossa força, que devemos sempre, sempre lembrar que Tu és misericordioso para conosco. Tu nos auxilia na nossa fraqueza, quando a nossa fé fraqueja, quando tudo mais nos abandona. A Tua mão ainda está estendida. E a Tua mão sempre vem no tempo certo. Que nós possamos ser mais dependentes de Ti, Senhor. Que nós possamos nos encher da Tua palavra. Que possamos interpretar corretamente as Tuas promessas. Que paremos de ser criancinhas, erguendo chavões evangélicos. Nós possamos ter a Tua palavra no nosso coração e que o Teu Santo Espírito nos ajude a aplicá-la de maneira correta na nossa necessidade, para consolar os nossos corações. E que ainda que a nossa fé esteja abalada, como cremos que Tu és Deus, que Tu és soberano, que Tu és Senhor e que Tu te revelaste pela Tua palavra, que nós possamos crer na Tua palavra e erguer a voz a Ti, ainda que seja para dizer: Senhor, eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. E com uma oração curta, simples, sem floreios, sem orgulho, nós possamos descansar em Ti. E possamos ter certeza, Senhor, que ainda que nós não vejamos, Tu estás sempre ouvindo as nossas orações. E está sempre fazendo aquilo que mais glorifica o Teu santo nome. E que tudo aquilo que Tu fizeres será bom, perfeito e agradável para a nossa vida. Que nós possamos descansar e glorificar o Teu nome. É o que nós te pedimos, Senhor, com toda humildade e dependência. No nome de Cristo Jesus, nosso mediador e nosso Senhor. Amém. E amém.